E aí, o que acontece agora nesse vídeo que eu quero falar para vocês? As perseguições. Vamos pensar uma coisa. Depois que Jesus completa a sua tarefa aqui no meio de nós, é como se ele passasse o bastão para os apóstolos. Galera, agora é com vocês. O que eu ensinei para vocês, vocês vão ensinar para as pessoas. Ressaltar algumas coisas muito importantes. Primeiro, os apóstolos não faziam ideia de quando Jesus ia voltar. Nós também não. Mas eles não achavam que ia demorar mais que 1000 anos. Eles imaginavam que, tipo assim, daqui a pouco eu volto, entendeu? Só que o daqui a pouco de Deus é muito maior que o daqui a pouco do homem, né? Tipo, daqui a pouco, ali de mineiro. Mas eles não sabiam quando Jesus ia voltar, se eles estariam vivos, se eles não estariam vivos, qual seria a geração que ia ver a volta do Senhor. Quando os apóstolos começam a morrer, e aí as pessoas falam, putz, e agora? O que nós vamos fazer? E aí os apóstolos vão entendendo que outras pessoas precisam ficar nos seus lugares para que o evangelho possa ser levado a todas as nações, a todos os povos, a todas as aldeias, a todas as cidades, a todos os impérios. Tem que chegar a todos os territórios conhecidos e não conhecidos do planeta. Então, aí que entra uma coisa muito importante, que é a autoridade apostólica. O que acontece? Muitas heresias foram enfrentadas e vencidas pelos cristãos, mas uma das ferramentas que eles tinham para discernir o que é uma heresia é um veneno, a droga, a porcaria, entendeu? Que respeitosamente a gente fala que é uma filosofia, que é uma linha de pensamento, não sei o que. Não, é uma bosta, é um veneno. Isso estraga a doutrina. Você não tem que ter respeito pelo veneno, você tem que ter respeito por uma ideia diferente que te completa, te ajuda, que te faz crescer. Agora, uma coisa que destrói a sua identidade, você não tem que ter respeito, não, você tem que jogar fora, você tem que jogar no lixo. O que acontecia? Algumas pessoas, muitas vezes, e infelizmente, de dentro da igreja, elas deturpavam, às vezes não na má intenção, simplesmente no erro. A pessoa não conseguia entender a natureza de Jesus, a natureza da Trindade, essa dificuldade de entender que é um Deus, 3 pessoas, não são 3 deuses, não é um Deus que se apresenta em 3 formas diferentes, que Jesus não é um boneco, Jesus é 100% Deus e 100% homem. A respeito de Maria, ela é mãe só de Jesus ou ela é mãe de Deus também? E essas discussões, que se você for ver, são discussões pertinentes e que na época, com os poucos recursos que existiam, você vê que, poxa, é compreensível essa dúvida. E aí que a igreja se reunia e uma das suas grandes ferramentas era, isso foi ensinado pelos apóstolos. Na faculdade de História, nós, quando vamos pesquisar alguma coisa, nós classificamos as fontes, né? Isso é uma fonte primária, chegou na fonte, você chegou na fonte primária, vai procurar água, né? Você pode pegar água do rio, de qualquer parte do rio, você pode pegar da fonte. Você chegou lá na origem. Então, quando eles iam na origem, era isso que foi ensinado? É isso que os apóstolos foram deixando como herança? Não? Então isso provavelmente está errado, está deturpado. Aí você imagina só, a igreja até 313 era perseguida. 313, com o Edito de Milão, ela passa a ser permitida, ou seja, até 313, se for cristão, alguém quiser te entregar para o império, faca na caveira. A partir daí é permitido. Em 380 passa a ser a religião oficial de Roma, e a partir daí que ela vai se expandir bastante. 380 anos ali de perseguição, de correr de judeu, de correr de romano, e ao mesmo tempo em conflito interno. Para quê? Para definir a sua doutrina, você não catequizar as pessoas com conteúdos heréticos e você
ali, pô, é uma pesquisa histórica, é uma construção de uma identidade. Olha que lindo isso. Ao mesmo tempo que a igreja, ela sofre internamente, ela tem as suas disputas ideológicas internas, ela tem a sua pesquisa, ela tem as pessoas que na maldade querem destruir a doutrina, e ao mesmo tempo tem as pessoas de bom coração, mas que não tem um bom entendimento das coisas, e na emoção e no limite da sua ciência acabam deturpando um pouco a doutrina, a natureza de Deus, a natureza de Jesus, Nossa Senhora. Mas enfim, ao mesmo tempo que ela está construindo a sua identidade, ela está lutando para construir a sua identidade, ela também está lutando com forças externas e forças muito poderosas externas. É aí que eu acho muito bonito. Por quê? Porque sem a Bíblia, sem recursos legais para defender a sua fé, num tempo, hoje, o que acontece? Vamos pensar, trazer um pouco para o nosso contexto. Hoje, o máximo que alguém pode fazer, sei lá, vai te ofender de alguma coisa. Que você, por ser católico, você não aceita um número X de linhas de pensamento, então você é opressor, você é preconceituoso. Cara, a pessoa te chama disso, te xinga no Twitter, te xinga no Facebook, dificilmente vai ter coragem para cara a cara te enfrentar num debate ou falar, simplesmente te ofender na sua cara. E daí, cara, nessa época, o simples fato do padeiro falar que você é cristão já era o suficiente. Às vezes não precisava nem ser provado que você era cristão, só para ensinar a galera, você passava na espada, acabou. E muitas pessoas morriam simplesmente pelo fato de dizer que eram cristãos. Os próprios romanos ficavam assim, poxa, vou matar por quê? Mas ao mesmo tempo isso está começando a causar um certo caos, isso está indo contra algumas linhas de pensamento de Roma, isso está causando um conflito interno com as outras crenças, e as pessoas iam lá e executavam. O próprio povo muitas vezes pedia. E para você, se você for olhar, se você lembrar das suas aulas de história, você vê como que em Roma era importante, né, a aprovação do povo, o que não mudou muito hoje, não, para que não existam conflitos internos. Então pensa, a pessoa realmente morria simplesmente por se declarar cristã, e não tinha Bíblia, os apóstolos já tinham morrido. Existia o quê? Existia o Espírito Santo que guiava aquele povo. Existia aquela entrega, aquela experiência forte que fazia a pessoa de fato dar a vida por uma verdade. Ninguém dá vida por uma mentira, por uma filosofia de vida. Filosofia de vida hoje é uma, daqui a pouco você cresce, amadurece, você passa por outras experiências, você entra numa fase nova da vida e você já começa a pensar diferente. Então você não dá a vida para uma filosofia de vida. É difícil, é de dar um pouquinho de medo, porque quando você começa a se imaginar na pele daqueles cristãos, a gente começa a questionar quão sólida e o quão forte é a nossa fé hoje. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que as pessoas sem nada de recurso davam a vida pelo Evangelho. Por isso que eu, particularmente, não caio nessa de porque eu interpreto a Bíblia, eu falo com Deus. Então, você fala com a sua consciência, você taca morfina aí nesse sua consciência para não pesar, porque a partir do momento que você tem que assumir mesmo para sua vida a autoridade de Deus que Ele deixou para certos homens, que foi passando de geração em geração, você tem que morrer com muita coisa para você. E isso aí é difícil pra caramba. É difícil pra quem tá dentro da igreja, é difícil pra quem tá fora no processo de conversão. Um grande beijo, um grande abraço, se inscreva no canal, deixa o seu joinha e um beijão. Fique com Deus.